Olá, ouvintes, olá, internautas. Vamos hoje ao Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Estamos no finzinho do capítulo 7. E hoje iremos ler do versículo 13 ao 29. O 13 começa com as duas entradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Dois versículos profundamente importantes em nossas vidas. Nós buscamos a porta estreita ou a porta larga? Está aqui. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, meus irmãos. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais as iniquidades. Meus irmãos, mais claro que isso é impossível. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós vemos aí constantemente lobos em pele de ovelhas, mas são pelos frutos que conhecemos, meus irmãos. Lembrem-se sempre, Jesus veio para os doentes, andava junto com o povo, não andava com reis, rainhas, não ficava em palácio de mármore, sendo abanado por causa do calor. Ele andava junto com o povo. Judas, quando entregou Jesus, teve que dar um beijo em seu rosto para que os soldados soubessem quem era Jesus, porque ele era igualzinho. Naquela época não tinha área VIP para poder você frequentar algum lugar onde a palavra seria de Jesus. Não tinha. Jesus andava entre o povo. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Sendo grande a sua ruína, melhor dizendo. E para finalizar o capítulo 7, o fim do Sermão do Monte. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, quando eu li aqui sobre a casa edificada na rocha, a casa edificada na areia, me lembrei de quando eu era pequeno e ouvia o ensinamento dessa passagem. Me lembro no culto do Evangelho, na aulinha de moral cristã, meus irmãos. Eu me lembro sempre da minha professora, que hoje em dia é minha amiga, e me ensinava com muito carinho, com muito amor, a mim e aos alunos, né? Todos os alunos. Assim, meus irmãos, vamos nos preocupando em entrar pela porta estreita, vamos perceber pelas suas atitudes quem são lobos em pele de ovelhas e vamos construir a nossa casa sobre a rocha, meus irmãos. É assim. Se eu fosse esperar as condições ideais para iniciar esse trabalho de divulgação do Mestre Jesus, talvez eu estivesse esperando até hoje. Meus irmãos, hoje, dia 1º de julho de 2025, é um dia muito importante, é o aniversário da minha mãezinha, que me colocou nesse mundo. E estamos entrando em julho, dia 13, iremos completar um mês de trabalho falando de Jesus. Aqui vocês não terão a imagem do Cristiano Moreira, porque é totalmente dispensável, tá bom? Fiquem com Deus. O nosso e-mail é jesusvocêeeu2025@gmail.com. Fiquem com Deus e vamos em frente, porque o trabalho é grande.